É isso aí. Nós vamos tratar então hoje dos processos da SIDASC de saída, assim, para dar uma informação que o povo tá buscando lá, né, Daniel? Sim, principalmente em relação, até o convite foi feito, porque eu acho que tem vários processos, né? Ao longo do tempo, a gente trabalhou com muitos processos que, assim como a trajetória de mais de uma década, tem processos também que já fazem mais de uma década que a gente está trabalhando. E aí, essa semana pipocou porque teve a questão do processo da insalubridade que a gente ganhou lá nas barreiras sanitárias, a gente conseguiu a gente conseguiu nas passagens de corredor, nas barreiras de passagem, 40%, que é grau máximo de insalubridade. E a gente apresentou no processo, lá desde o início do processo, um rol de trabalhadores e depois a gente vai, só que na sentença não dizia nada disso, mas enfim, a gente não está conseguindo materializar esse direito que foi conquistado. Então, nesse sentido, só dando uma introdução, é que a gente queria dar uma conversada e ver como é que está esse processo, que pé que está. A gente já sabe que está em execução, mas o pessoal está bem ansioso para ver como é que vai se desenrolar a questão desse processo. Este processo, como o Daniel bem lembrou, é um processo bem antigo, né? É uma luta desde 2015, não é uma luta do ano atual. Recebi algumas mensagens dos trabalhadores dizendo que estavam ansiosos. Eu até brinquei dizendo que não fiquem tranquilos e calmos, porque faz parte aí de todas as tramitações do processo a gente verificar a forma mais rápida, mas muitas vezes a nossa conceito de rápido no judiciário não se concretiza da forma que a gente vive no dia a dia, né? Então, há duas rapidez, digamos assim, aquela que a gente vive na nossa vida e a rapidez do judiciário, que nem sempre é tão rápida. Não à toa, esse processo ele está em tramitação desde 2015. Então, fiquem tranquilos, fiquem calmos. A gente colocou, conforme o Daniel mencionou, quando entramos com o processo, a listagem de todos os associados substituídos, né, que eram associados na época. Na sentença judicial, a gente conseguiu um feito importante, que foi que todos os trabalhadores que foram lotados, que trabalharam nas barreiras sanitárias, eles tivessem essa extensão a esse direito. A sentença, ela transitou em julgado, ou seja, é uma sentença que não cabe mais recurso, mas foram utilizados vários recursos pela SIDASC, né? Nos meus poucos anos aí de advocacia, 17 anos, nenhuma empresa aceitou os pedidos que nós fizemos, então todas se contrapuseram, mas a SIDASC, a IPAGRE em especial, tem aí a prática de recorrer até o último grau. E não à toa, esse processo ainda está em tramitação, desde 2015. A SIDASC, ela poderia ter apresentado no processo todas as informações de todos os trabalhadores lotados neste período, porém, a SIDASC teve um procedimento de juntar apenas alguns documentos de alguns trabalhadores. Isso dificultou de sobremaneira o fim desse processo. O processo já poderia estar no fim, os trabalhadores, inclusive, já poderiam ter recebido seus valores. Alguns trabalhadores estão recebendo atualmente no seu contra-cheque a insalubridade em grau máximo, outros não. Alguns estão recebendo e não tiveram cálculo no processo, SIDASC que não apresentou a documentação. Como explicaria isso? Eu não consigo explicar uma situação dessa. Eu, quando devo algo a alguém, principalmente quando alguém diz que eu devo, eu vou pagar o mais rápido possível, vou apresentar a documentação toda. Infelizmente, não é assim que age todas as pessoas ou a parte empresarial, digamos assim, né? A parte das empresas vinculadas ao governo do Estado. E é uma pena, porque quem sofre são os trabalhadores, principalmente quando, na mesma barreira sanitária, uns recebem, outros não recebem, e o trabalho é o mesmo. Como explicar isso? Não tem explicação. O que eu posso vir aqui a dizer para todos
que vamos assistir agora, ou de noite, ou amanhã de manhã, ou ao longo dos dias, é que nós estamos trabalhando incansavelmente ao longo desses anos para que todos os trabalhadores recebam os seus direitos. Alguns já tiveram aí o reconhecimento do seu direito através dos cálculos, alguns já estão recebendo no seu contra-cheque e outros ainda não. A última petição que nós fizemos de inclusão de nomes, a juíza ela deu um despacho dizendo que ela não teria nada para deferir, ou seja, para conceder neste momento, porque os cálculos ainda estavam sendo elaborados. Como os cálculos ainda estavam sendo elaborados, ela não deu nenhuma decisão sobre os nomes. Então, agora é o momento da gente reforçar aquilo que já consta no processo, os nomes que já constam, para que ela, então, decida sobre a inclusão desses nomes que ainda não estão. O que eu poderia pedir para os trabalhadores neste momento? Aqueles trabalhadores que ainda não têm conhecimento se estão na lista ou não, que procurem um coordenador mais próximo. Não sei se o Daniel, depois que eu encerrar minha fala, poderia dizer qual seria. Se os trabalhadores têm os cálculos já elaborados, se eles têm conhecimento, se eles concordam ou não com esses cálculos. Isso é muito importante para nós, saber quem não está na lista e se os trabalhadores que têm o cálculo elaborado se concordam ou não com esses cálculos. Aqueles que não estão na listagem dos cálculos, nós reforçaremos o pedido que já foi feito em várias petições e, a partir disto, aguardaremos a decisão judicial. Aqueles trabalhadores que têm os cálculos e que não se manifestarem, fatalmente terão o seu direito precluso de contestar, ou seja, passará o prazo de contestação e eles terão que aceitar o cálculo que está posto no processo. Então, esse é o momento da gente verificar essas duas questões, principalmente, e aqueles que não estão recebendo. Também outra pergunta que me fizeram. Aqueles que não estão recebendo mensalmente os valores, mas que estão com os cálculos no processo, ou aqueles que não tiveram nem os cálculos feitos e que pretendem receber mensalmente esses valores. Como que fica? Tudo isso a gente vai requerer para a juíza que a SIDASC seja intimada para apresentar os comprovantes de pagamento mensal. E com isso, já existe essa listagem dos nomes que já estão no processo, será feita uma verificação para que a juíza, então, determine o pagamento imediato. Não tínhamos como fazer todas esses pedidos juntos, porque foram várias fases diferentes. Teve alguns trabalhadores que já estavam na lista inicial do processo, como trabalhadores substituídos pelo sindicato, teve outros trabalhadores que, ao longo do tempo, se associaram ao sindicato, e há outros também que podem vir a se associar ao sindicato. Então, são várias questões, é um processo que não é tão simples de ser explicado. Então, também peço aí a compreensão dos trabalhadores que entram em contato diretamente conosco, porque todas essas informações a gente não consegue falar pelo WhatsApp, nem por e-mail. Então, volto a dizer da importância desta via de comunicação que vocês tornam realidade. Antes do Daniel entrar e aprofundar um pouco mais, eu queria alertar, então, a todos que estão nos acompanhando, de que o sindicato colocou à disposição toda a sua estrutura para dar essas informações. Então, é importante que os coordenadores, os colegas, as colegas, passem a conversar sobre isso, porque a gente precisa chegar em todos e todos aqueles que não estão ainda no nosso horizonte, aí, estão fora do processo ou de forma ainda não integrada totalmente. Então, faz contato, não deixa passar, esse é o momento. Precisa apresentar, né, se apresentar nesse momento. Então, o apelo é esse. Faz contato, procura o coordenador regional. Se não tiver condições de achar aí o colega da coordenação mais próxima, faz contato direto com uma das 5 sedes nas regiões ou com a sede de Florianópolis também. Aqui o administrativo está pronto para atender a cada um e cada uma.
Daniel. Até para explicar e esclarecer um pouco mais, né, esse trabalho até já foi feito, a gente já quebrou a cabeça, né, cara, algumas vezes, inclusive já em novembro do ano passado foi atravessada uma nova petição com essa nova relação de nomes, em abril desse ano a gente atravessou uma nova petição, em junho novamente, apontando nomes de pessoas que não estavam recebendo. E só que pela decisão do judiciário, me parece muito claro que, inclusive, eles apresentaram, o judiciário determinou que a SIDASC apresentasse as fichas financeiras de quem trabalha nas barreiras de passagem para o perito fazer o cálculo. Está muito claro, inclusive eu estou aqui desde a sentença até com o despacho agora de junho, que está falando que não, que com razão o sindicato não há que se falar em inclusão de novos substituídos, porque a gente está falando que a decisão, a sentença é muito clara, os trabalhadores que ativaram nas barreiras de passagem têm direito aos 40%, que é o grau máximo de insalubridade. Está muito claro dentro do processo judicial. E foi isso que a gente colocou, Alan, dentro do processo desde lá do início. A SIDASC até tentou desvirtuar dentro da execução, por uma teoria, inclusive encaminhou e-mail para o pessoal com uma jurisprudência falando da questão do rol, que era jurisprudência, não era legislação, né? Era uma jurisprudência que só poderia pagar para o rol do substituído, que dentro dessa decisão de junho, foi totalmente desconsiderada, desconstruída, que está falando que não está falando. A sentença está clara. Tá? Então, é para todos que trabalham nas barreiras de passagem. Tá? Mas como é que o perito vai calcular? Como é que o perito vai fazer os cálculos para esses trabalhadores que têm direito, inclusive, do atrasado? Tá? É com as fichas financeiras apresentadas pela empresa. Se a empresa não apresentar essas fichas financeiras, não tem como ser feito os cálculos. E por isso, hoje, novamente, inclusive, terminando aqui o nosso SIDASP Informa, passando essas informações, nós vamos aqui, Carol, a gente vai estar quebrando a cabeça com todo mundo que mandou, dizendo que não está naquela relação, nós vamos novamente fazer uma impugnação daquilo que foi apresentado agora dos cálculos, apontando, tem gente que não está recebendo, tem gente que não está nos cálculos, tem gente e tal, então a gente vai tentar resolver esse problema. Então, por isso, pessoal, por isso que a gente vem para cá, tentar esclarecer para vocês, esclarecer, que parece assim, às vezes parece, Carol, que as movimentações, a culpa é do sindicato, que às vezes não acontece, mas a gente já mandou para ti, Alan, e eu já te mandei meu nome, e agora eu não estou na lista, mas não é, a gente peticionou tudo aquilo que foi deliberado, tudo aquilo que foi conversado, inclusive em reunião com o pessoal das barreiras, a gente fez várias reuniões, o sindicato ele executou literalmente aquilo que foi determinado. A gente foi lá, a gente atravessou petições, inclusive a gente alertou gente, lá no ano passado, lembra como a gente falou com o pessoal? Olha, a gente pode atravessar uma petição, mas pode ser que demore um pouco mais o processo. Não, mas vamos atravessar porque tem gente que não está recebendo. E a gente foi lá, realmente, já foi transitado em julgado, está demorando um pouco mais, mas a gente está tentando garantir, está buscando garantir o direito de todo mundo, de todos os trabalhadores que literalmente têm direito, que são esses trabalhadores que laboram nas barreiras de passagem. Então, assim, é complicado, por isso que até a gente já chamou a Carol para esclarecer tudo aquilo que tem acontecido nesse processo. Tá? E aí agora, hoje, a gente vai novamente quebrar a cabeça, apontar quem não está lá, tá? Apontar, reiterar, porque, como a doutora Caroline falou, a juíza falou que não há nada que deferir porque não tinha os cálculos, mas agora nós temos os cálculos, né? Então a gente vai apontar. Tem gente ainda que não está recebendo. São 7 anos trabalhando nesse processo, né? E a gente não é depois de 7 anos que a gente vai deixar de trabalhar intensamente nesse processo de insalubridade que a gente conseguiu dentro do SINDASP.